Olá, amigos do podcast Minha Araras. Aliás, minha querida Araras. Estamos de volta. Convidado especial hoje é o Cabral, da Defesa Civil. Cabral, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Gil. Bom dia a todos. Bom dia a todos os nossos amigos aí presentes, ouvindo, né? Aldão, meu amigo já de 3 décadas, né? Feliz em vê-lo também. Estamos aí para um bate-papo. Bate-papo que eu vou começar com a sua vida de adolescente. Bom, primeiro eu fiquei sabendo que você é guitarrista, né? Ah, sim, né, Gil? Você toca guitarra também? Também, né? A gente nunca deixou de... Primeiro que a música acaba vindo pra gente, né? Depois você acaba tendo interesse pelo instrumento, né? Como eu sou da década de 70, não é? Eu cresci e ainda consegui acompanhar algumas bandas da época. Então, sempre aquele criança, aquele menino, adolescente de sonho de ter... Primeiro vem um violão, depois vem uma guitarra. E depois vem bandas, não é? Mas eu nunca deixei de gostar de música e nem praticar. Embora hoje eu não tenha, né, mais uma banda, mas eu nunca deixo de praticar meu instrumento. É gostoso tocar, mesmo que seja só pra gente mesmo, né? É muito, né, Gil? Tocar um instrumento, quando você entende isso como uma sensibilidade para a sua vida... Não importa se você esteja tocando sozinho com banda, é um prazer que você não consegue nem descrever. E outra coisa... É uma terapia. É uma terapia e você também desenvolve algum tipo de habilidade intelectual também, porque música, se você for analisar, Sim, é matemática também. Né? Claro. Então, quando você apenas compra um instrumento por um prazer, é uma coisa, mas quando você se propõe a estudá-la, você vê que a coisa é bem ampla e é muito mais divertido também. É verdade que você tocou na banda Dodão? Sim, nós tocamos. Eclipse, chamava? Banda Eclipse, a famosa banda. Nós temos história aqui no estúdio também, hein? Olha só, o Adão é um amigo já de 3 décadas, não é? Talvez até um pouquinho mais, né, Adão? Ele, o irmão dele, sempre foram pessoas dedicadas à música, tiveram, né? Vocês fizeram shows, tudo por aí? Fizemos shows, eu estreiei na verdade, a minha entrada na música com banda, literalmente, banda de baile, né? Com todo aquele repertório amplo, foi com a banda do Dom, o irmão dele, que na época então se chamava Eclipse, não é? Que beleza, hein, Cabral? Foi muito um prazer, divertido e, sobretudo, as amizades que permanecem, né? Vinícius Cabral, que outro nome que você tem? Olha, o meu nome tem até mais um nome no meio, que eu dou uma encurtada, né? Então vai lá. Porque o meu nome é Marcos Vinícius, aí vem o sobrenome da minha mãe, que são os italianos Bonafé. Bonafé? Exato, e depois Cabral, meu pai. Porque eu venho de uma família em que minha mãe é italiana, a minha mãe veio da Itália Tutti mesmo. buona gente, né? Tutti Para buona gente. italiano? Parlo mais ou menos, né? É távola, forchetta, não é? Forchetta. Isso aí você conhece bem. Aí eu conheço bem, né? Mas Mangiare. Mangiare bene, né? Lavorare niente. Exato. Então eu tenho mãe italiana, minha mãe fala fluentemente o italiano. Eu falei já com os Bonafé e italiano. E olha que legal, tá vendo? Porque eu trabalhei com os Bonafés. Bom, no fim você domina até o italiano também, Falo né? italiano bem. Olha aí que legal, tá vendo? E eu, apesar de estar dentro de uma família em que minha mãe fala fluentemente, a minha avó também, né? Hoje, lamentavelmente, meus avós paternos já se foram também, os maternos também. Quem eram seus avós maternos? Maternos era o Hélio Bonafé, o seu Hélio, meu avô. Ele, embora tenha falecido já há muito tempo, ele foi taxista, não é? Eu lembro dele. Isso, Cabeça branquinha. Isso, exatamente. E a minha avó, Dona Maria, não é? A minha avó já viveu bastante, né? Quase, praticamente 92 anos. Eu acho que tem 4 ou 5 que ela faleceu. Mas era assim, família de italianos que gostavam de falar muito, bastante. Né? Fala alto e com as mãos, né? Isso, parece maestro, né? Acordei um pouco isso aí também, que eu estou meio calmo aqui. Mas você tem todos os traços de italiano. Os traços europeus, né? De rosto, de cor do olho também, porque todos os italianos lá possuem olho claro. Todos, né? Inclusive, eu e o meu irmão herdamos os olhos claros da minha mãe. Né? E já o meu pai é mineiro. Meu pai veio de Minas, sul de Minas, de lá de Ariado. E toda a linhagem... Caboclinho, ué. Exatamente, mas sabe que vale uma reflexão? Como que a gente acaba perdendo... Não é que nós acabamos perdendo. Isso, normalmente, acaba se perdendo ao longo da vida. O que é? A história das nossas famílias. Porque quando eu fui conversar com meu pai, falei, pai, conta pra mim quem era o seu avô. Ele pôs a mão no queixo, lembrou pouca coisa. Olha que pena. Olha como a história das nossas famílias, de maneira até inocente, vão se perdendo. Eu gostaria muito de saber a ancestralidade lá atrás. E era bom viajar para a Itália para conhecer. Olha, a Itália sempre foi... Olha, Gil, sempre foi um projeto. A minha avó,
apesar de meu avô já ter falecido, ela viajava sozinha. Ela fazia uma turnê lá por Itália, França, Áustria. Eu não lembro se ela chegou a passar pela Alemanha, sozinha. Né? E a Europa, você sabe, é chamado Velho Mundo. Né? São países pequenos, uns do lado dos outros, mas fantástico, né? Lindo. Eu acho o país mais, já que estamos falando da Europa, a Bélgica é o mais bonito que eu... A Bélgica. Lindo. E a Áustria até parece... A Áustria parece uma pintura de Deus ali. Sabe, Gil, nós aqui do Ocidente, né, embora nós temos uma parte chamada Europa Ocidental e Europa Oriental, não é? A Europa tem toda uma identidade, uma história dentro da humanidade fantástica, fabulosa. Tá certo. Não é Mas mesmo? A gente que tem descendência de europeu, agora nós vamos mudar um pouco o rumo da prosa. Isso. Porque nós estamos aqui no podcast Minhararas e esse aqui é o presidente da Lá, agora, o meu cargo é o de coordenador. Defesa Civil de Isso, Araras. dentro da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Antes era presidente. Antes o termo chamado era diretor, né? Ah, sim. Normalmente os cargos de presidente são os mais elevados da hierarquia das esferas. Né? Então, Quando criou-se a Defesa Civil aqui em Araras, tinha um presidente e o vice. Eu era o vice, não, eu era voluntário. Por isso que eu estou falando. Legal. Isso faz pouco tempo, né, Gil? Pouco tempo, esses né? dias mesmo. Aí. Esses dias, 30 anos. Cabral, o seu sobrenome é Cabral. Você estava Exato. falando disso aí e tal. Você é parente do Pedro Álvares Cabral ou não? Olha, talvez até seja, não é? Mas Será que é, tem não é? Cabral pra caramba. Tem muito Cabral por aí, né? Você sabe que o sobrenome é motivo de piada, né? Falou, Cabral, você descobriu um país magnífico, hein? Parabéns, hein? Precisa cobri-lo de novo. Boa. Cabral, me diga, a sua formação acadêmica. O primeiro começou assim, eu fiz o Senai e a escola técnica e mecânica. Então, paralelamente, de dia eu fazia Senai, ferramentaria, né, tornearia, tudo, e à noite fazia a escola técnica. Foi uma formação magnífica para a minha parte de lógica, não é? Sim. Uma vez terminado o curso técnico, eu também fazia, paralelo a isso, desenho mecânico também. O que aconteceu ao longo do tempo? Isso estamos falando aí logo ao final do meu ensino médio. Eu fui, então, fazer escola técnica, Alberto Feres, Senai, desenho técnico, em Limeira. Escola Trajano Camargo. 3 locais diferentes eu estudava. Depois, ao longo do tempo, passado pouco tempo, eu resolvi dar um break em tudo e ir pra banda, tocar. É isso, aí começa a música na minha vida, né? Que durou, na verdade, não foram muitos anos, né? Acho que no total foram 5, somando o tempo que eu toquei com a banda Eclipse, depois a banda do Valtinho Carioquinha, né? Carioquinha, Banda Fatos. Banda Fatos, e depois um pouquinho na banda Conexão, do Dino Serra. E aí o que aconteceu? Você é guitarrista. Guitarrista. Aí eu resolvi dar um break em tudo, na verdade porque eu tinha realmente o desejo de cursar a faculdade. E aí o que eu fiz? A minha primeira faculdade, em Leme. Eu me formei analista de sistemas, né, que depois o nome passou para processamento de dados, hoje é tecnologia da informação. Então eu fui para a área de exatas, TI. Acabei exatas, eu acabei ingressando na biologia. Que coisa Fui fazer diferente, ciências hein? biológicas, totalmente diferente. E eu fiz biologia, depois terminei biologia, mal terminei, eu fui para a Unesp fazer mestrado em geologia. Geologia é uma coisa que chama muita atenção hoje. É uma ciência fantástica, fabulosa, né? Ciências da Terra, não é? Então, eu caminhei por todos esses lados, todos os estudos me valeram na vida. Então, para todos que estão assistindo, qualquer estudo... Qualquer que seja a idade. Não importa. Isso não existe, não existe o elemento idade, não é? Isso é uma coisa, é um rótulo que às vezes colocam, não tem. E estudei isso com muito prazer. E ao longo, depois de todo esse tempo... eu já estava, né, ingressado já no serviço público e dando aulas também, porque eu também sou professor à noite na FHO em Araras. Dou aula nos cursos de Biologia e no curso de Química também, de bacharelado em Química. E continuo ainda estudando, fazendo as minhas especializações que já estão em 5. Você já é mestre, então? Eu sou mestre. E também sou especialista em algumas áreas, por exemplo, antropologia, né, ciências naturais... Tem também gestão ambiental. Quem estava fazendo exatos por lá para humanas desse jeito, né? Depois ainda fazer biologia, que é... Exato. Mas nós temos coisas curiosas também de amigos lá. Eu tenho amigos que são biólogos e advogados. Que coisa, hein? Ou ele terminou o seu bacharelado em Direito e foi para Biologia, ou em alguns casos, terminou Biologia e foi para fazer o Direito. Você se lembra quando você escreveu um livro? Olha,
E eu fui lá para ver Exato. esse livro para te entrevistar. Cadê o Exato. livro? O livro, Gil, o livro está lá pronto. O que diz pronto? Ele não está publicado. Por quê? Nós, até então, o projeto era o secretário, então, da época, que nos incumbiu essa sugestão, né? Até um abraço para o nosso amigo Furlan, não é? Hoje advogado também, ele foi nosso secretário. Ele deu essa sugestão de desenvolvermos um livro quando era a comemoração dos 50 anos, o jubileu 50 anos à guarda. Guarda Civil Municipal. Exato. Então, para todos, né, que não sabem ainda, vou contar o desfecho disso, mas é importante destacar o nome de uma pessoa muito importante, todos, muito certamente até conhecem, você também, é o Lázaro Mariano Júnior, o GM Júnior, hoje aposentado. Aposentou-se. O Júnior foi o precursor da Defesa Civil quando ela foi criada em 1999. Júnior Mariano, Sim. Dário Mazon. Não, minha época era do Dário. Isso, acho que o Dário já estava então um pouquinho antes, né? Depois, quando oficializou mesmo, aí que entrou o Júnior. Isso, exatamente. E antes era só voluntário, o Dário e eu. A gente Só era voluntários. E aí cabe, né, Gil, sempre a oportunidade de falar algumas datas para as pessoas se situarem no que se refere à cronologia dos fatos ocorridos, né, ao longo do tempo. Nós tivemos um acidente gravíssimo aqui na nossa Anhanguera, sentido quem vai para o Fiscar, que foi aquela colisão de 2 ônibus de Romeiros. Eu estava lá. Você estava lá, você foi testemunha disso. E isso foi no ano de 1998. Em 1999 é criada a Defesa Civil, justamente para quê? Para ter uma coordenação mediante algumas situações ou circunstâncias de tragédia, né, de Entendi. risco. E assim, Gil, dá início à Defesa Civil propriamente dita, Oficial mesmo. com o decreto de criação. Exato, exatamente, é isso aí. Bom, você que está aí no podcast Minha Araras, este acidente que o Cabral se refere foi aquele dos Romeiros. Um caminhão, 2 ônibus e mais outro caminhão logo atrás. Todos os motoristas dos caminhões aí morreram e são 54 vítimas fatais no total. Exato, foi isso mesmo. E a gente, na época, nós ajudamos aí você, o pessoal da Polícia Civil, a ajudar a pegar os corpos e pôr nos caixões. Sim, Isso é exatamente. terrível para todo mundo. Você Não. é mais novo que eu, ainda sofreu mais. Eu, na época, então, né, eu mais jovem, eu fui ingressar na Defesa Civil 5 anos depois, não é, desse fato. Mas eu contei tudo isso, Gil, né, para falar do Júnior, que é um importante servidor nessa história. Por quê? Porque o Júnior Mariano, com todas as suas memórias e todo o seu acervo fotográfico... Ah, ele tem um acervo fotográfico. Sim, ele permitiu com que dessemos início a esse livro. Então, qual é o tema do livro, Gil? A história da Guarda Civil Municipal do município de Araras. Em 3 meses e pouco, nós escrevemos um livro de 400 páginas. Eu fui ver o livro lá, lembra? Exatamente, o Gil, né, gentilmente se interessou, abriu até o espaço para que solicitássemos um apoio, não é? Sim. Porque depois, no nosso subsequente secretário, ele também tinha intenção, né, mas ficou só na intenção. E Então, precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro, sabe por quê, Gil? Porque isso aí demanda toda uma estruturação, diagramação do livro, né, para que tudo seja adequado. Nós fizemos a nossa maneira. As fotos com destaque, as fotos são ampliadas, as fotos são, lógico, as que são em cores estão lá. E todo um livro que nós desejamos que seja de um porte grande para que tenha, né, a possibilidade das pessoas adentrarem na história e observarem as imagens que são muito bonitas. Então conta desde a vinda... os anos iniciais de colonização no Brasil. Aí você vai perguntar, por que isso tem a ver com a guarda? Tem tudo a ver. Que já ali em 1503, né, nós temos ali a colonização da área litorânea, por exemplo, ali da nossa Baixada Santista, Sim. litoral de Santos, não é? Onde começou mesmo foi ali em São Vicente, né? São Vicente, muito bem. Que é a primeira cidade a ter a Câmara Municipal do Brasil. Tá vendo? Isso é história. É a história. Quando você falou de primeira Câmara, lembremos então das primeiras... dos primeiros elementos ao nível de segurança que foram trazidos para cá com intenção. Eram agentes de segurança pública nos moldes antigos, mas tudo isso, Gil, dá o start
para uma história de segurança pública no Brasil. Assim como foi o Corpo de Bombeiros, que era voluntário só, voluntariado, o pessoal do Corpo de Bombeiros. E desde o tempo do Império, quem criou o Corpo de Bombeiros assim no Brasil foi Dom Pedro, né? Exatamente. Bom, o Dom Pedro foi precursor de praticamente... O que você não consegue... o que você diz que ele não tenha feito? E tem um detalhe para todos que estão ouvindo. Visionista ele. Sim, muito. Muitas pessoas não sabem e vão ficar sabendo agora. No início do Corpo de Bombeiros da história aqui no município de Araras, 99% eram guardas. Sim. Olha só que interessante. Ao longo do tempo, não é? A corporação foi se transformando, foi ganhando os seus... Né? E os militares foram chegando. Foram os militares chegando, e isso está no livro. E nós temos, com muito prazer no livro, uma história... Quem era o rapaz que depois ficou lá da Guarda Municipal, falecido já? Depois a gente lembra o nome dele. Depois eu lembro, mas eu quero falar o nome de um que está vivo, é um patrimônio de Araras, é o Joel. O Joel, hoje pai do Eduardo, que está para se aposentar no bombeiro, o Eduardo que tem o seu filho que está como bombeiro também militar em Leme. 3 gerações, Gil. Que beleza, hein? Olha que magnífico. Está no livro. E o Joel era Guarda Civil Municipal. Exatamente. E ele serviu nos bombeiros. Não, eu conheci quase todos lá, né? Então, você tem... E só o comando que era militar mesmo. Exato, é isso mesmo. Temos uma foto bonita, por isso, né, a importância dessa publicação do livro, né, Gil? Muito, muito interessante. Quando sair esse livro, a gente vai divulgar bastante para você poder ler. Exato. É a história íntegra de como surgiu a nossa Guarda Civil Municipal, a história de nossa querida cidade, não é isso? Exato. Bom, agora vamos para que serve a Defesa Civil? Tem gente que fala assim, mas Defesa Civil, não sei o quê, serve só para interditar quando o prédio está para cair. Não é... A Defesa Civil tem uma responsabilidade enorme, né? Uma responsabilidade enorme, sabe, Gil? Cuidar da vida dos outros. Também, mas isso é continuamente. Tanto é que sempre, em todas as menções realizadas às nossas atividades em São Paulo, sempre terminam com a frase: a Defesa Civil protege você. Gil, se eu fizer um apanhado geral para você muito rapidamente, porque a história da Defesa Civil no mundo ela é muito interessante. Caberia até um espaço de uma outra oportunidade para eu contar para todos a origem da Defesa Civil no mundo, no Brasil e no município de Araras. Entendeu? Nós já falamos parte disso, né? Então, sendo objetivo na sua pergunta, né, com a resposta, a Defesa Civil tem a sua criação a partir de tragédias ocorridas no passado. Isso eu estou agora me acelerando um pouco no tempo, falando aqui Estado de São Paulo. Aqui, região sudeste, Estado de São Paulo capital, foi o ponto inicial da história da Defesa Civil no Brasil. Mas não foi a época do Andraus, tinha sido antes. Andraus foi em 72. Muito bem, tá bom de memória. E 74 foi Joel. Muito bem. Ó, passou aqui na prova, hein? Exato. Lembremos que antes tivemos catástrofe antes também. Disso já tinha Defesa Civil, não? Não havia. O nome é Serviço de Defesa Passiva Antiaérea. É criada, essa designação, Gil, é criada, olha que interessante, ali em 1943. A guerra. Isso, porque em 42, um submarino U-507 afundou 4 navios na costa brasileira, 3 de Sergipe. Paraíba e Sergipe, né? Isso. Sergipe. Nós tivemos os navios lá em cima, litoral de Sergipe, o Araraquara, o Baipendi e o Aníbal Benévolo. Sim. E depois, embaixo, lá no litoral da Bahia, o Itagiba, que era o a vapor. O que aconteceu, Gil? História a gente não consegue fugir. Isso é da guerra, mas a gente... Isso é da guerra. O que aconteceu? Então as pessoas conclamaram, ficaram todos preocupados, o governo deu entrada na guerra, Getúlio Vargas, declarada a guerra contra a Alemanha e a Itália em 1942. Em 43, Serviço de Defesa Passiva Antiaérea. Depois mudaram para Serviço de Defesa Civil. Uma vez extinta a guerra em 45, em 46 acabam com o serviço. Teve um hiato. Teve um hiato, mas não era essa a Defesa Civil que vocês veem hoje. Não é. Estava mais no título, no nome. Mas aí, Gil, eu tenho que retroceder no tempo, você tem memória. O que aconteceu em 66, 67? 1966, 67. Os trágicos deslizamentos na Serra das Araras, Rio de Janeiro, e em Caraguatatuba.
Aí o que acontece? Vem o Andraus. Agora vamos avançar? Vamos avançar no tempo? É em 1988 que é criada a Defesa Civil, precursor no São Paulo capital. Sim. Isso se irradia depois para os outros. Iniciou-se na capital. Exato. 2009 ocorreu a primeira conferência nacional. E aí, Gil, eu vou fazer a pergunta com a resposta. Todos os estados do Brasil possuem defesa civil? Ainda não. Todos os estados possuem, mas nem todas as cidades. Ah, certo. Eu estava vendo, há um déficit, né? Há um déficit, exatamente. Tá certo. Bom, a gente estava acompanhando, você que está em casa sabe, e você que acompanha nosso podcast, nós acompanhamos um simulado de acidente na estrada. Exato. E aí você explicou lá como é que se cuida dos mananciais, faz parte do seu serviço, né? Isso. E tinha muita gente aí que não sabia tudo aquilo que você falou, né? E as pessoas que estavam no meu entorno falaram, mas é tudo isso que a Defesa Civil faz? Num caso de acidente com um caminhão que nem aquele que nós simulamos lá na estrada, qual é o papel principal da Defesa Civil? A Defesa Civil chega até o local, quando ela tem a notícia do ocorrido, ou chega até, né? Chega normalmente pelo acionamento através das entidades que já estão no local, normalmente bombeiros. Bombeiro, né? A Defesa Civil chega ao local, avalia a situação. Em contato com o bombeiro, primeiro ela verifica se está necessitando de mais algum outro auxílio, porque a Defesa Civil, o principal objetivo da Defesa Civil, coordenar as ações em momentos de emergência ou de catástrofes. O que significa coordenar? Tomar medidas ao nível de acionamento de outros órgãos. Quais outros órgãos? Quaisquer, ou inclusive do Distrito Federal. Tá? Então, mas aí tem que estar calmo, pensar, raciocinar, porque tem gente que se perde no nervosismo, né? Isso. Agora, eu percebo que você é uma pessoa centrada nesse ponto. Não, obrigado, mas para todos devem ser isso, por isso que nós continuamos. Para todos que estão assistindo, hoje estão conhecendo a Defesa Civil, vou falar o que a Defesa Civil faz e não faz. Mas o Gil propôs uma situação de um caminhão com combustível perto de uma rodovia e tem um manancial de água lá embaixo. A Defesa Civil, primeiramente, ela se certifica do que tem no entorno. Ela chega ao local, avalia a situação, os bombeiros estão atuando, eles dividem nas áreas, né? Área zona quente, zona fria, zona morna. Os bombeiros têm toda a propriedade para atender. A Defesa Civil verifica se está havendo a necessidade, por exemplo, de mais um caminhão-tanque. Ou precisa de, por exemplo, chamar uma van para deslocar pessoas que estão impedidas de um acesso. A Defesa Civil faz todo esse acionamento. Todo. E eu dei o acionamento para essas questões mananciais. A Defesa Civil se identificar. CETESB, essas coisas? Exatamente. A CETESB é um órgão acionado também no momento, mas a Defesa Civil, como está no momento, pressupondo que estejamos antecipadamente, pode requisitar que, por exemplo, um trator venha até o local e faça uma contenção com uma barreira de terra para que esse líquido não adentre os mananciais, os córregos e venha contaminar, por exemplo, um afluente que venha, né, abastecer até o município também. Aí também pode requisitar um caminhão que tem o sugador para tirar aquilo. Também, tudo. A Defesa Civil é incumbida de tudo isso, porque cada qual tem a sua competência. Os bombeiros estão lá para salvamento, resgate. Sim. Eles estão lá para apagar fogo, reduzir os riscos. A Defesa Civil está lá para coordenar as ações. Juntamente, claro, isso é sempre dialogando com os outros órgãos. Sempre comum acordo ali, em conjunto. Porque, né? de repente, um comandante da área do momento solicita. Cabral, eu preciso, na verdade, isso agora. Ótimo, então a gente vai e solicita. Então, você vê que, na verdade, coordenar as ações. E eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: o que mais que a Defesa Civil faz? A Defesa Civil tem o objetivo de estudar o município, conhecer a sua geografia, conhecer o plano diretor, ter um plano de contingência, continuamente trabalhar conversar com as outras secretarias, porque as informações são muito grandes, não é, Gil? Nossa. Nós temos a área rural, que é enorme em Araras, e a área periurbana e a área urbana. Tem que estar todo mundo interligado ali. Todo mundo. Então, é necessário que o coordenador e as outras pessoas conheçam o município. Se você não conhece, você não sabe atuar. Então, nós estudamos continuamente oficinas preparatórias no estado de São Paulo, na capital. Nós fazemos cursos, participamos de seminários, simpósios, congressos, continuamente estudando para oferecer o quê, Gil? Segurança para o município. Acertou. O objetivo da Defesa Civil é reduzir os riscos. Muito bem.
Bom, e agora a Defesa Civil tem você, que é o... Agora não sei mais se é presidente, não é mais, né? Agora Agora é coordenador. coordenador. Isso. O coordenador e quem mais? Olha, a estrutura do município de Araras, ela é um pouco mais, ela é mais reduzida. Por que eu digo isso? Porque algumas cidades, elas ou tiveram a oportunidade para que isso se desenvolvesse de maneira mais ampla e outras mais reduzida. Hoje, a Defesa Civil tem, então, a sua Constituição 22 anos, né, realizada por decreto de criação. Sim. Né? E eu havia um companheiro junto comigo, o Paulinho Petrucci, né, lamentável hoje, né? Isso, falecido. Então, hoje a Defesa Civil é uma coordenadoria em que consta apenas eu. Hoje. Mas você pode, como falou, requisitar a guarda inteira se precisar. Aí que, então, exatamente. Então, observem que eu, também sendo um guarda, vale destacar isso, né? Para quem não sabia, o Cabral que é guarda civil municipal há quase 19 anos, né? Vou completar agora 19 de janeiro. Nós temos os guardas que também têm muita instrução. Os guardas têm muita propriedade. Então, os nossos guardas civis municipais, eles têm habilidade para lidar com situações também. São muito preparados. Muito bem preparados, eles são dedicados e eles são atuantes. E estão sempre fazendo curso, sempre fazendo aquela, digamos assim, reavivar a vontade de ajudar o próximo. Exato, perfeitamente. Tanto é... A reciclagem. Reciclagem, nós fazemos esses cursos, né? De, por exemplo, aperfeiçoamento. Então, as informações são passadas, inclusive, para ao que parece, em breve teremos a oportunidade para um novo concurso, né? Isso o secretário de Segurança vai... Né, tá para sair, tá para sair. Isso, tá para sair, ele vai falar com mais propriedade. Esses guardas já terão haverá a inclusão de noções de defesa civil também na formação desses GCMs. Tem que ser. Exatamente. O prefeito preocupado com isso, né? Pedrinho Eliseu solicitou para que realizássemos, por exemplo, ainda que teoricamente, um plano de readequação administrativa. Quantas pessoas seriam necessárias para trabalhar na Defesa Civil com regime de 24 horas? Então tem tudo isso, Gil, entendeu? O prefeito é preocupado com isso, mas nós temos que verificar, passamos por uma pandemia, então quase que demos partida do zero, né, para um replanejamento. Mas eu tenho certeza que em breve teremos. O Cabral Mendes, eu quero pensar o seguinte, pessoa que está nos acompanhando aí, eu acho que tem também essa pergunta, né? Quando tá para vir um temporal, vocês ficam sabendo antes. Aí a divulgação, vocês procuram já avisar todos os setores de segurança, a sociedade de maneira geral? Muito bem, ótima pergunta. Hoje é um dever da Defesa Civil a comunicação. Nós recebemos boletins diários da Casa Militar, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil São Paulo. Se tiver um tufão, por exemplo... Olha, coisa que nós não temos, mas se nós fôssemos de área litorânea, mesmo as informações de áreas litorâneas nós recebemos um boletim matutino, um boletim para 5 dias e um boletim vespertino. Toda manhã, toda tarde tem um? Todo dia. Qual é a dever? O que o Cabral faz a primeira coisa que chega na nossa sede, QG. No nosso gabinete? QG. Exatamente, nosso QG. Abrir os e-mails. Se você não fizer isso, Gil, você já está cometendo um erro, porque os e-mails vêm as informações já pela manhã. E é pela manhã que o Cabral avalia tudo, tanto é que agora você é um meio de comunicação, você começará a receber os meus boletins também. Então eu estou informando o SECOM da Prefeitura, Secretaria de Comunicação, eu mando isso pelo WhatsApp e agora pelos meios de comunicação, pelas rádios também, já dei início. Todos os grupos, né? Todos os grupos. Inclusive tem um grupo de guardas municipais do estado de São Paulo, não tem? Tem também. E você também agora, eu criei agora um grupo de defesa civil aqui de Araras, que você vai receber os boletins para você ler no seu trabalho também. Sim. Em alguns casos eu chego até a gravar alguns áudios, mas sim, se você perguntou, a Defesa Civil divulga? Divulga sim. Tem que divulgar, né? Tem que divulgar. Somos privilegiados em Araras, Gil. Você já viu, acredito que sim, você tem conhecimentos até espetaculares, digamos assim, do assunto. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, vai acontecer um furacão, uma tormenta, qualquer que seja a intempérie lá, já na televisão que você está assistindo começa a passar a mensagem. Exato. Isso dias ou 2, 3 dias antes, aquelas tempestades, aqueles furacões que vêm, né? Sim. Então começa a avisar. É muito importante porque o cidadão possa se
locomover dali ou se proteger. Né? Isso dá oportunidade para preparação. Eles se preparam. Mas eu faço até uma observação interessante. Os Estados Unidos, eles constituem o quarto maior país do mundo. Sim. Quarto maior país do mundo. Os Estados Unidos possuem 2 oceanos que banham suas costas, né? Costa Leste, Atlântico, Oeste e Pacífico. Sim. E a posição geográfica dos Estados Unidos, ela já é favorável a esses furacões, incêndios colossais, né? Vale destacar-se a Califórnia, né? Que sempre incendeia, queima tudo, né? Então lá, Gil, o sistema deles é aprimorado já há muito tempo e eles fazem uma divulgação massiva. Em decorrência de tantos cataclismas que estiveram lá, né? Também. Então, isso eles já vão aprendendo, né? O aprendizado é tudo, né, Gil? O aprendizado é tudo. Então, você, nas suas tentativas na vida, elas incorrem para acertos e erros. Os erros é para você ir para o caminho de um acerto, eventualmente, né? Mas não que o Brasil... Na próxima acertar. Na próxima acertar, exato, mas... Vale destacar que o Brasil tem um sistema de monitoramento muito eficiente, né, Gil? Eu acho que a melhor previsão do tempo vem através desse boletim que você recebe. Exato, E o Celso Vernizzi, que trabalha conosco, ele faz essa previsão, no meu modo de entender, é a melhor previsão que a gente acompanha. Tudo que ele fala lá, ou que eu vejo no boletim da Defesa Civil, bate. Então, exatamente. Nós temos... É uma coisa bem feita, né? Não, muito bem feita. Sempre lembrando, né? Para as pessoas que estão assistindo, você não pode, eventualmente, quando você lê um boletim e vê que São Paulo haverá uma chuva, você não pode transportar aquela situação para cá, para o interior. São porque Paulo aqui... capital, seria. Isso. Nós temos uma geografia muito diversificada, heterogênea, não é, Gil? Então, nós aqui mesmo estamos numa região que... geologicamente, é conhecido como Depressão Periférica Paulista. Então, isso já muda um pouco. O clima, né? O clima, deslocamento de ventos, etc. Né? O calor, umidade do ar. Então, é muito interessante falar isso, mas o Brasil, ele ganha nota 10 também. Tá indo muito bem. Tá indo muito bem nesse setor. Tá indo muito bem. Cabral, se você é o coordenador da Defesa Civil, tem uma marquise de um prédio, tá por cair. Você é avisado disso e não faz nada e possa acontecer... Infelizmente, um acidente com vítimas e tal. Você é responsabilizado? Sim, à medida em que a notícia chegou até a mim. Tudo tem que ser registrado, documentado no papel. Olha, é uma oportunidade importante agora. Então, todos que estão assistindo, por favor. Não, isso agora é uma prestação de serviço. As pessoas ou pessoa vir até a mim informar por boca... É uma coisa. É uma coisa. Agora, quando a pessoa faz o seu registro do seu pedido, sua queixa... pelo 156 da prefeitura, não é que o quadro mudou, isso se tornou agora oficializado. Protocolado, né? Isso gera um número, tem uma data. Isso chega a mim rapidamente pelo sistema eficiente da prefeitura, hoje pela intranet. Sim. Então, para quem não sabia, você tem uma queixa, uma solicitação e também um elogio. Pode fazer, ué. Você pode ligar para o 156, são 3 dígitos apenas. Lá você informa a sua necessidade, endereço, local direitinho, breve resumo da circunstância. Se é algo para a Defesa Civil, vem direcionado a mim. Eu sou incumbido de... Tomar as providências. Tomar as providências, eu diria para você, imediatamente. Eu não posso ficar protelando, entendeu, Gil? Porque... nós temos essa possibilidade de fazer um atendimento rápido. Outra coisa, já interditar a área até que... Respondendo a sua pergunta, uma situação hipotética. Chegou formalizado para mim, para o Cabral, que, por exemplo, a marquise do Cine Santa Helena está rachada e vai cair. Na observação do munícipe. Eu vou até o local, realizo uma avaliação, tiro fotos, produzo um relatório circunstanciado de... Você fez isso, não foi? Fiz. Você está falando hipoteticamente, mas... Foi real esse fato, eu me lembro disso. Exato. E pela segunda vez eu fiz. Né? Você levou um engenheiro lá, tudo para fazer uma avaliação? Levamos algumas pessoas, né, que são da área. Realmente são pessoas que têm conhecimento da engenharia. O meu, Gil, ele fica assim, um conhecimento restrito às nossas oficinas preparatórias. Como identificar, distinguir uma rachadura de uma fissura, o que é um recalque, não é? O que é um abaulamento, uma subsidência... né? São termos que vocês, batendo o olho, já conhecem. Batendo o olho já conhece. E é sempre interessante você pecar pelo excesso de zelo do que pela ausência. Então, respondendo a sua pergunta, o Cabral tem que ir, senão eu cometo um crime chamado prevaricação. Chegou a notícia para o Cabral, tem um mês, a marquise caiu. Matou um cidadão lá. Pronto. Acabou.
aí você sabe que está feito, né? Isso é prato cheio, né? Para todo tipo, né? De crítica e eu diria assim, consistente, não é? E pagar o crime ainda. Sim, então nós assistimos todos os munícipes, até mesmo coisas que nem são exatamente da incumbência da Defesa Civil, mas nós nunca deixamos de assistir um munícipe. Porque você também é ararense, né? Também. Cidadão daqui. Cidadão e outra coisa, Gil, isso é uma coisa chamada humanidade. Troque de lugar com a pessoa. Tem que ser solidário sempre. Sempre. Às vezes a pessoa passou chega a mim uma ocorrência que não é da minha alçada, por exemplo, seja da fiscalização urbana ou da vigilância sanitária. O Cabral está lá no local, orienta e, eventualmente, sabe o que eu faço ainda? Eu produzo, sim, um documento e encaminho para o ente competente. Está resolvido, Gil. Então, a Defesa Civil nunca deixa de assistir e de atender ao munícipe. É outra coisa, vocês estão recolhendo também esse material de pessoas, essas pessoas que reciclam, pegam material para reciclar, vai depositando em casa. Ah, sim. Vocês acabaram acompanhando esse par e passo através da justiça, retiraram o material lá, hoje, essa semana, né? E como é que procede isso? Tem que ligar no 156, o vizinho liga, ou o próprio dono fala, aqueles, como é que fala, os compulsivos lá? Os acumuladores, né? Acumuladores compulsivos, né? Depois fica uma montanha gigante daqueles... Exato, E eles não sabem o que fazer, eles mesmo podem pedir para... Eles próprios podem solicitar ajuda, exatamente. É isso, Gil, tá vendo? Mais uma prestação de serviço. Você, eventualmente, que está nessa circunstância, não sabe como resolver, ligue para o 56 da prefeitura. Até o local será designado, por exemplo, alguém dos serviços públicos, ou da coordenadoria de fiscalização urbana, ou vigilância sanitária, ou mesmo defesa civil. Que, no caso, para mim, uma dessas circunstâncias chegou até a mim. Não é? E o que acontece, Gil? Existem duas circunstâncias. A própria pessoa se encontra na situação de acumulador, mas quer resolver. Ela pode solicitar. Mas o vizinho está se sentindo incomodado, que o outro está acumulando, aí começa a provocar odores. Por exemplo, infiltrações, umidade. Peçonhentos. Animais peçonhentos. Ela pode solicitar a vinda de alguém, de um ente da prefeitura, da esfera municipal, para fazer uma avaliação. E normalmente, Gil, sempre isso vai acabar terminando de uma maneira boa, de uma maneira amigável, em que a pessoa acaba concordando em remover todo esse acúmulo. Porque ela vê que ela pode incorrer até em responder na esfera, né, municipal e até eventualmente terminar com uma multa. E ninguém quer isso. Muito bem. Bom, Cabral, tem muita coisa. Árvore que está enroscando no fio. Tem que ligar no 56. Aí, olha, boa. Eu queria essa oportunidade. Eu vou explicar das árvores para vocês, do fogo, mas primeiro é importante destacar uma informação. O que a Defesa Civil não faz? Agora é um ponto. Defesa Civil não corta árvores. Defesa Civil não apaga fogo, certo? Defesa Civil, ela entra como um elemento intermediário para orientar. Então, quem faz isso? Primeira coisa, quem apaga fogo são os bombeiros. E os bombeiros solicitam a ajuda, auxílio, mediante uma circunstância que saiu, né, das suas possibilidades. Como exemplo, não tem caminhões suficientes, um incêndio de proporções, etc. Árvores que estão tocando o fio. Para quem não sabe, agora fica a dica. Se você tem isso na frente da sua casa, seu vizinho, você tem que... Olha, preste atenção. Árvores tocando os fios. Não é a prefeitura, não é a Defesa Civil. Você deve pegar a sua conta de energia, ligar no 0800 que tem e solicitar os serviços da Electro. Por quê, Gil? Porque os galhos estão tocando na fiação. Isso é competência da Companhia de Energia Elétrica, hoje chamada Neoenergia Electro. Vocês ouviram? Você pega a sua conta, porque... Cabral, aconteceu isso já com um cidadão ouvinte meu, e eu liguei, fiz todo o procedimento, inclusive tem amigos dentro da Electro, não deu em nada. Então, mas isso aí, Gil, tem que ter... Essa incorre numa circunstância, que é o dia que eu falei para você. Eles estão deixando de fazer um serviço que é de extrema... necessidade periculosidade. E de periculosidade, porque eles são o ente de competência. E eu vou provar isso para você. Se a prefeitura é solicitada para fazer uma poda, por exemplo, lembrando, meus amigos, árvore dentro da sua residência, a responsabilidade é sua. Eu posso até ir avaliar, mas é responsabilidade na calçada,
Serviço Público Prefeitura. Porque essa árvore, ela está numa área chamada... Servidão. Exatamente. É. Começa por aí. Então, vamos montar um A quadro? calçada não é do dono da casa, é servidão pública, né? Exato, exato. Vamos a uma situação hipotética bem rapidinho. O Gil falou aqui, você está vendo, você, munícipe, nem percebeu que os galhos estão tocando na fiação. Mas você solicita que está com medo, porque um parece que está podre, está avançando para as casas. Ótimo. Aí você fez certinho, ligou no 56 e solicitou quem? Coordenadoria de Meio Ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente, ele tem autoridade para ir verificar o tipo de vegetal, qual providência tomar e se realmente cabe apenas uma poda ou remoção. Ponto. Aí a coordenadoria compareceu ao local. Se a coordenadoria avaliou, olhou para cima e viu que os galhos estão tocando na árvore, eles não vão, eles não podem, não devem. Por quê? Tem um risco de choque elétrico. Além do risco, depois, eventualmente, se ocorrer algum dano, sabe o que vai fazer? A empresa Neoenergia Elétrica vai falar assim, vocês danificaram. Vocês têm que cumprir com custo. Exato. Então, Gil, muito importante. Essa é uma informação importante que poucos sabem agora, vocês estão sabendo. Árvores tocando fio, Companhia de Energia Elétrica. O Gil falou que a empresa não foi. Gil, aí tem uma ouvidoria e tem uma queixa. Eu vou mais além. Quando você não é assistido por algum órgão de quaisquer esferas, seja municipal, estadual ou eventualmente uma dessas companhias particulares, você pode ingressar na promotoria. Você pode levar o caso até o Ministério Público, porque isso incorre até em um acidente. Muito bem. Legal? Bom, Cabral, não dá mais tempo. A gente tem um bate-papo legal aqui. Eu acredito que tinha muito mais coisa para falar. Você que está em casa tem certeza... Está gostando muito da nossa conversa, nosso bate-papo. Mas eu gostaria de deixar o microfone aí para suas despedidas, ou mais alguma colocação que você queira fazer, e já deixar em aberto o convite para que você volte aqui no nosso podcast Minharadas. Com prazer, eu deixo aqui meu abraço a todos, a minha gratidão, né, pelo convite, né, Gil? Prazer de estar aqui, inclusive com meu amigo Dão também. A todos os ouvintes, eu os convido a realizarem uma visita na Defesa Civil. O nosso telefone pode ser acionado pelo telefone da Guarda, 3541-1532, ou da própria Defesa, 3543-1535. Eu digo os dois porque se não me encontrarem no 1535, a Guarda me localiza porque eventualmente estou em alguma ocorrência. Muito bem, o endereço ali é... Rua dos Coroados, número 100, né, sem número, bairro Campinho. Na sede da Guarda. A famosa antiga Ibrasol, que é a nossa sede da Guarda. Muito bem. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado. Falamos então com o Vinícius Cabral, né? Tem o primeiro nome, Marcos. Marcos Vinícius, nome forte, hein? É Bonafé Cabral. Bonafé. E além de ser da Defesa Civil, é Guarda Civil Municipal, por isso que ele está lá hoje, e é nosso grande amigo e hoje nosso convidado especial aqui. Aqui, no podcast Minharadas, vem pessoas que fazem a diferença em nosso município e nossa sociedade. Por isso eu o convidei. E você, amigo internauta, muito obrigado por estar conosco. Até uma próxima e que Deus nos abençoe sempre.